Então, pessoal, o que é uma linguagem coloquial? Linguagem coloquial é aquela que é uma linguagem popular, é aquela que você utiliza no dia a dia para você se expressar. Claro que, se nós não moramos nesta região aqui de Minas, obviamente nós não vamos reconhecer esta forma de falar como uma linguagem do dia a dia. Porém, para os habitantes daquele local, daquela região, sim, isto é uma linguagem coloquial. E só para fixar aqui, para nós traçarmos um paralelo, e a linguagem culta, o que é? Pessoal, a linguagem culta, ela é idealizada. A linguagem culta é aquela que está registrada nos dicionários, certo? É aquela que nós usamos, por exemplo, em situações formais. Então, lembrem, a diferença básica é esta. A linguagem coloquial é uma linguagem do dia a dia, que os falantes utilizam com maior frequência. E a linguagem culta é uma linguagem que é idealizada. Pessoal, esta atividade aqui, ela é desse percurso pré-vestibular e Enem, certo? Eu trouxe aqui para nós discutirmos só mesmo a questão da variedade linguística, mas vamos para a letra B. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale desta forma. Então, nós temos aqui como motivo a região geográfica em que ele mora, grau de formalidade, porque você vê que ele está encostado em uma cerca, provavelmente ele não está em uma situação formal de comunicação. Então, nós temos aqui 2 fatores que contribuem para que o falante se expresse daquela maneira que nós vimos. Letra C. Esse jeito, como o personagem falou, dá para o ouvinte ou leitor compreender? É óbvio que dá, não é? Vamos voltar e tentar compreender o que ele está falando? Então, aqui ele diz, quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebemos. Quando é hora de dormir, nós dormimos. Quando é hora de amar, nós amamos. Quando é hora de trabalhar, aí nós ficamos no Facebook. Então, obviamente, você consegue compreender perfeitamente o que o falante quer dizer. Certo? Mas e a justificativa? Porque, apesar de ele estar falando uma variedade linguística diferente da nossa, ele ainda está falando a língua portuguesa. Portanto, é fácil de nós compreendermos o que ele fala. Letra D. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Por quê? Nós já falamos isso. Nós sabemos que não existe essa nomenclatura de correto ou errado. Quando nós falamos de variedade linguística, existe adequado ou não adequado à situação de comunicação. Mas a questão de, fulano de tal está falando certo, fulano de tal está falando errado, nós já sabemos que este conceito de certo e errado não existe na língua portuguesa, certo? Letra E. Que efeito de sentido o sinal de reticências atribui ao texto? Vamos voltar lá? Pessoal, é só nós lembrarmos que isto aqui é uma situação de comunicação informal. Além disso, nós estamos vendo aqui a transcrição de uma fala. É como se o personagemzinho aqui estivesse falando. E a fala é transcrita da maneira como ele pronuncia. Então, não tem nenhuma adequação à modalidade escrita, ok? Pronto. Então, nós vamos lembrar que uma das características da modalidade oral da língua é a hesitação ao se falar. E o que marca a hesitação da fala é justamente este sinalzinho gráfico de reticências, ok? Então, na letra E, quando pergunta qual é o efeito de sentido da pontuação empregada aqui nessa imagem, nós vamos lembrar que é justamente os efeitos de sentido de hesitação por se tratar da modalidade oral da língua. Vamos fazer mais uma questão? Leia o texto abaixo e responda as questões sugeridas. A lei protege Temer de investigação por atos fora do mandato? Uma pergunta.
Apesar de aparecer em 2 pedidos de inquérito enviados pelo Procurador da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, STF, o presidente Michel Temer não entrou, pelo menos por hora, na lista dos políticos investigados sobre o escrutínio da mais alta corte do país. A razão para isso, segundo o próprio Janot, é que Temer possui uma espécie de imunidade temporária determinada pela Constituição para quem ocupa o cargo de presidente da República. Aqui está a fonte da reportagem, letra A. Que gênero textual é esse acima? Aqui, pessoal, pelo teor do texto, bem como pelas características que nós vemos aqui, trata-se do gênero textual notícia. Letra B. Que variedade linguística foi usada para escrever esse texto? Pessoal, se é uma notícia, ela tem por obrigação que ser escrita na variedade padrão da língua portuguesa, certo? Letra C. Por que foi usada essa modalidade de linguagem e não outra? Justamente porque uma das características da notícia é ter uma linguagem formal, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, e ela tem que ser escrita na variedade padrão. Vamos para mais uma? Terceira questão. Lembrando que essa atividade foi retirada aqui deste site Percurso Pré-Vestibular e Enem. Leia a letra da música abaixo e responda o que se pede. Malandramente. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só para poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé para casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Letra A. Qual o significado da expressão só para poder curtir? Aí nós temos o uso de uma expressão informal da língua portuguesa, né? Coloquial, que está no sentido de que só para poder curtir significa dizer só para poder se divertir. Letra B. Que sentido a palavra malandramente dá para a história contada na música? Malandramente aí, pessoal, é um advérbio de modo, né, que vem da palavra malandro. E malandramente aqui está no sentido de forma esperta, de forma inteligente, de forma sagaz, de forma astuta, certo? Então aqui é uma pessoa que faz determinada coisa aqui na primeira estrofe, né? Ela se envolve com alguém e espertamente seduz o rapaz, diz aqui embaixo, né? E depois, espertamente, o que ela faz? Vai embora, certo? Então lembre aqui, malandramente é nesse sentido, de agir com inteligência, com sagacidade, e aí sim sucessivamente. Letra C. Que variedade linguística está presente nesta música? Você vai ver aqui o uso da linguagem coloquial. Como assim, professora? Você vai perceber ao longo de toda a letra, né? Aqui o uso da palavra agente, se envolveu com a gente, é coloquial, porque na variedade padrão nós temos conosco. Entenderam a diferença, né? Só para poder curtir. Curtir também é uma variedade coloquial. E assim nós temos aí ao longo de toda a letra da música, né? Como aqui na palavra tropa e assim sucessivamente. Pra, né? Que já está muito comum, inclusive, o uso do pra no lugar de para. E aí vai. Aqui na letra D, o foco é na palavra aí, não é isso? Diz o seguinte: qual o significado da expressão nós se vê por aí? Ou seja, onde se refere a palavra aí nesta letra de música? Então, aí significa dizer em qualquer lugar. Nós se vê por aí está no sentido de nós nos vemos em qualquer lugar. Letra E. Retire da música palavras ou expressões consideradas gírias. Então, nós temos aqui como gíria a palavra curtir, nesse contexto aqui, curtir. Tropa. Nós temos aqui a expressão meter o pé. Então, recapitulando o que é gíria, você vai lembrar que uma gíria é uma expressão, pode ser uma palavra,
pode ser uma frase, que ela é muito comum na linguagem dos jovens e geralmente ela caracteriza um grupo, certo? Outra informação importante a respeito da gíria é que elas somem com o tempo. Então, elas aparecem, são utilizadas ali por um determinado grupo durante um tempo e assim como elas aparecem, elas desaparecem. Quarta questão, que variedade linguística, culta ou coloquial podemos ou devemos usar nas seguintes situações? Nós temos aqui a situação A. Falando sobre política num canal de televisão, isso aqui é uma situação formal, não é, pessoal? Se é formal, nós vamos utilizar a linguagem culta. Numa pequena mensagem de celular para um amigo próximo. Se é um amigo próximo, é a coloquial. Letra C. Uma pequena mensagem de celular para seu professor de português. Nós vamos nos utilizar da linguagem culta. Depende também do teor, né, pessoal? Depende também do teor da mensagem. Se você tem determinada intimidade com o seu professor. Enfim, você pode utilizar qualquer uma das duas, vai depender da situação. Letra D. Numa carta de reclamação para o presidente. Se é uma carta de reclamação, é uma situação formal, então nós vamos utilizar a linguagem culta. Letra E. Numa conversa na praça entre amigos. Se é uma conversa e é entre amigos, você vai utilizar a coloquial. Letra F. Um debate numa conferência nacional sobre o meio ambiente. Situação aqui, pessoal, situação formal, então a linguagem precisa ser culta. Letra G. Uma mensagem do WhatsApp para a irmã explicando que você foi à padaria comprar pão. Então, nós temos uma situação informal, portanto, a linguagem utilizada é a coloquial. Um bilhete para a diretora de sua escola explicando o porquê de sua falta hoje. Apesar de ser um bilhete, você vai ver aqui que o seu interlocutor é sua diretora. Então, assim como a situação lá do professor, depende. Se você tiver uma certa intimidade com a diretora, você vai utilizar a linguagem coloquial. Se não tiver essa intimidade, a linguagem padrão. Letra I. Um artigo de opinião solicitado pelo professor de português. Aqui não tem nem o que se discutir, né? Culta. Uma redação de Enem, culta também. Ok, pessoal? Lembrando, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso a essa atividade que foi elaborada aqui. Não é minha, certo, pessoal? Vou dar os créditos aqui para quem elaborou. Percurso pré-vestibular e Enem.